Tudo bem, pessoal? Quem está falando aqui é Eladio Holanda, muito conhecido como o escritor das celebridades. Eu sou autor, para quem não me conhece, de 60 livros, muitos deles de esportes, outros biografias de grandes celebridades, como o Silvio Santos, o presidente da República, entre outras. Você pode me adicionar aí no Instagram, @Eladio Holanda, HELLADIO, Holanda com H, tudo junto, E hoje a gente tá aqui no meu canal, Dá um like se vocês se interessarem, Se inscreve no nosso canal para ativar as notificações. E hoje a gente vai falar um pouco, como eu escrevo muitos livros de esportes, muitas pessoas têm me perguntado, principalmente as pessoas mais novas, Afinal, o Flamengo, ele é hexacampeão com esse título de 2019 ou ele é heptacampeão? 6 ou 7 títulos, Ficou essa dúvida aí. E outra dúvida também que alguns questionam é: o Flamengo vai se tornar o maior campeão brasileiro ou não? Bom, vamos lá. Na verdade, o Flamengo é heptacampeão. São 7 títulos brasileiros. Eu vou explicar por quê. O Flamengo ganhou em 1980, 82 e 83, naquele time que tinha Zico, Tita, Nunes, Timaço. Depois ganhou o Campeonato Brasileiro de 87, que é a polêmica Copa União. Ganhou 92 com o Júnior, Capacete, chamado Júnior Capacete, era o grande mentor daquele título. E voltou a ganhar em 2009, time que tinha Adriano e Petkovic. E agora em 2019 com Gabigol, Arrascaeta e companhia. O título de 87 do Flamengo, que é contestado por muitas pessoas, sem clubismo, todo mundo sabe que quem realmente foi o campeão de fato daquele ano foi o Flamengo. Ele foi de fato o campeão brasileiro da Copa União. O Sport foi campeão do módulo paralelo, que era uma espécie de Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro campeão do Nordeste brasileiro foi o Bahia em 88. Claro que a gente tem que respeitar a justiça no Brasil, tem que respeitar os órgãos, mas é um direito da gente não concordar, com as decisões. A prova é tão grande que nós temos aí o ex-presidente da República solto, e muitos não concordam com a decisão. Então, no meu caso, eu não concordo com a decisão do tribunal ter dado o título ao Sport somente, até porque a própria CBF deu a taça de bolinhas, que era para o primeiro pentacampeão, em 92 para o Flamengo. Depois ela tomou e deu ao São Paulo, que foi absolutamente ridículo, E quem acompanhou aquela época sabe o que aconteceu. O Campeonato Brasileiro de 86, ele não terminou no ano de 86, ele terminou quase na metade de 87. E aí o Eurico Miranda e o Clube dos 13, os grandes clubes da época, eles resolveram criar a Copa União, apoiada pela CBF, que era o Campeonato Brasileiro de 87, patrocinado pelas televisões, tudo, para não ficar sem ter campeonato naquele ano. Então o que acontece? No meio do campeonato foi proposto ao Flamengo enfrentar o campeão do módulo amarelo. Esse módulo amarelo só foi criado porque as equipes pequenas não queriam ficar sem jogar o resto do ano. As equipes consideradas pequenas. A gente tem que ser sincero e admitir uma coisa no Brasil: existem 12 clubes grandes no Brasil. São os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. O pessoal fica com clubismo, dizendo que times menores, de menores torcidas, de outros estados, são grandes. Eles são times muito fortes, de muita torcida, mas gigantes mesmo são esses 12, que realmente tem títulos nacionais, internacionais e tem muito mais história. Isso não desmerece as outras equipes também. O Sport é uma grande equipe também, é um time de muita história também. Mas, de fato, naquele ano ali, o Sport e o Guarani decidiram esse módulo amarelo, depois que a CBF aceitou criar esse módulo, já para os clubes não ficarem sem ter o que jogar. E aí, ao final do campeonato, na metade do campeonato, decidiram fazer um duelo, um cruzamento, com Flamengo e Inter, que eram os finalistas, contra Sport e o Guarani. Flamengo e Inter naturalmente não aceitaram. Não foi só o Flamengo que não aceitou, o Internacional também. O Flamengo naquela época tinha o Bebeto, o Renato Gaúcho, era um time recheado de estrelas. E muitas pessoas consideram WO. Não, é porque não fazia lógica, Não fazia lógica o time da Série A enfrentar o time campeão da Série B. Não era nenhum desmerecimento ao time da Série B, mas era totalmente sem lógica.
né? E aí o Flamengo, claro, foi campeão normalmente contra o Internacional. Não fez o jogo, depois foi reconhecido pela revista Placar, por todos os órgãos de imprensa como campeão. E essa história aí só depois dos anos 2000 foram revirar e tentar botar o título pro Sport e tal e tal. E aí deu nisso, o Flamengo não tem mais como reverter, né, a situação. Para efeito de estatística, o Flamengo tem 6 títulos, mas todos que acompanharam à época o futebol, né, como eu, sabem que o título de 87 foi do Flamengo. O que a CBF poderia fazer, seria mais honesto da parte dela, seria dividir o título para não ter confusão. Dá para o Flamengo, dá para o Sport, pronto, acabava a confusão. Mas como ela não fez isso, mas de fato, realmente o Flamengo tem 7 títulos brasileiros: 80, 82, 83, 87, 92, 2009 e 2019. Né? Outra polêmica que nós temos é a questão da unificação dos títulos brasileiros. Olha, gente, o Campeonato Brasileiro, ele foi criado em 1971. Ele foi criado em 1971. Por quê? Porque nós tivemos a Copa do Mundo em 1970. O Pelé brilhou naquela Copa do Mundo. O Brasil era o país do futebol, era o maior campeão do mundo. Então, eles viram a necessidade de criarmos um campeonato brasileiro, porque o mundo todo tinha seus campeonatos. Campeonato argentino, campeonato alemão, campeonato italiano. Então, embalado pelo Pelé, pelo aquele tricampeonato, não, vamos criar um campeonato brasileiro. Existiam outros torneios nacionais que têm também importância, a Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, mas de fato não era um campeonato brasileiro. Até porque a Taça Brasil nem todos os estados participavam, Roberto Gomes Pedrosa também, alguns deles não tinham nem segunda divisão, então eram torneios nacionais, eram. Eu considero torneios nacionais, mas não considero campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro foi em 71, campeonato brasileiro de futebol, que de 71 a 2019 ele foi disputado todo ano. Mudou ali talvez o nome do troféu, troféu Copa União, troféu João Avelange, mas de fato foi de 1971, o Atlético Mineiro foi declarado o primeiro campeão brasileiro. O Atlético Mineiro ganhou em 71, depois o Palmeiras ganhou 2 títulos, 72 e 73, Vasco em 74, né? O Atlético Mineiro tinha o Dadá Maravilha, o Palmeiras tinha o Ademir da Guia, Luiz Pereira e o Vasco o Roberto Dinamite. Em 75 e 76 aquele time do Falcão e do Carpegiani, o Internacional ganhou o bicampeonato. 77 o São Paulo, que tinha o Serginho Chulapa, né, centroavante. 78 o Guarani, tinha o Careca ainda jovem, né, o Guarani de Campinas, foi o primeiro título do interior. E em 79 o primeiro tricampeão, que foi o Internacional, naquela geração do Falcão. Em 80 começou o Flamengo a ganhar com o Zico, 81 foi o Grêmio, com o Renato Gaúcho ainda jovem, o Paulo Isidoro. 82, 83 Flamengo novamente, né, como eu falei, Zico, Nunes, Tita. 84 Fluminense, Washington Assis, Romerito. 85 foi o Curitiba na final contra o Bangu, quem brilhou foi o goleiro Rafael do Curitiba, defendeu os pênaltis. 86 o São Paulo, tinha Miller e o Careca na dupla de ataque. Em 87 o Flamengo do módulo A e o Sport do módulo B. Em 88 o Bahia, que tinha o Bobô, campeão primeiro do Nordeste, né? Em 89 o Vasco, tinha o Bebeto. Em 1990 teve o Corinthians, o primeiro título do Corinthians com o Neto. Em 91 São Paulo com o Raí. Eu estou citando aqui uma estrela de cada time aí, né? 92 o pentacampeonato do Flamengo com o Júnior. 93, 94 aquele timaço do Palmeiras com Edmundo, Rivaldo. 95 o Botafogo com Túlio Maravilha. 96 o Grêmio com Paulo Nunes. 97 o Vasco com Edmundo e Juninho, né, pernambucano. 98, 99 o Corinthians, que tinha Rincon, Gamarra, Marcelinho Carioca. 2000 Vasco, tetracampeão com Romário, né, o baixinho brilhando. 2001 Atlético Paranaense do Alex Mineiro. 2002 veio o título do Cruzeiro, do Santos, Diego e Robinho. 2003 o Cruzeiro com Alex. E 2004 o Santos, ainda com o Robinho. O Cruzeiro foi o último dos 12 grandes a ganhar o brasileiro. Em 2005 veio o título do Corinthians com o Tevez. Aí 2006, 2007, 2008 foi aquela geração Rogério Ceni, que o São Paulo ganhou 3. Ali o São Paulo se tornou o maior campeão brasileiro, com 6 títulos, passando o Flamengo, que tinha 5. E aí em 2009 o Flamengo igualou, com Adriano e Petkovic. Em 2010 o Fluminense ganhou, com o time que tinha o Deco, o Conca, né? 2011 o Corinthians.
se tornou pentacampeão, com o Paulinho, né, treinado pelo Tite. Em 2012 o Fluminense foi tri, com Fred e companhia. 2013 e 2014 o Cruzeiro ganhou mais 2, chegando a 3 no total. Time que tinha Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Aí em 2015 começou Corinthians e Palmeiras a alternar. O Corinthians ganhou em 2015, Renato Gaúcho foi a estrela. Palmeiras ganhou em 2016, Renato Augusto, né? Palmeiras ganhou em 2016, Gabriel Jesus foi a estrela. Em 2017 o Corinthians se tornou heptacampeão. Ali o Corinthians passou Flamengo e São Paulo. Se tornou o maior campeão brasileiro de todos os tempos. E aí que tinha o Jô, né? Que teve até gol de mão. 2018 o Palmeiras ganhava o 6º título brasileiro. A gente considera que o Palmeiras tem 10 títulos nacionais, mas eram outros torneios misturados com o brasileiro. Brasileiro mesmo, criado a partir de 1971, o Palmeiras conquistou o 6º em 2018. E em 2019 o Flamengo iguala ao Corinthians e chega ao 7º título brasileiro, incluindo a Copa União. A gente considerando em 1987 o título legítimo do Flamengo. Não judicialmente, mas para quem acompanhou, sabe. Então, o Flamengo com esse título de 2019, ele se torna o maior campeão brasileiro desde a sua criação do campeonato em 1971, que não tira os méritos dos títulos antes, do Santos, do Pelé, que eram títulos nacionais também, os mais importantes da época. Bem, pessoal, espero ter esclarecido aí tanto a unificação quanto o título do Flamengo. Cada um tem sua opinião, suas discordâncias, peço apenas que respeitem aí nos comentários, coloquem educadamente sua opinião, quiser dar o like aí para poder dar um apoio e se inscrever no canal.